Fala pessoal, tudo bem? Eu tenho recebido através das minhas redes sociais uma solicitação que diz respeito a compartilhamento de dicas para conseguir montar uma apresentação de forma profissional. Então a partir de agora eu vou começar a bater um papo com vocês, sem texto pronto, sem discurso, simplesmente bater um papo mesmo, compartilhando com vocês aí várias das informações, dos aprendizados que eu adquiri ao longo desses mais de 12 anos trabalhando exclusivamente com apresentações aqui no Brasil e no mundo inteiro. Então, para começar, é o seguinte, um dos principais erros que as pessoas cometem quando vão iniciar o trabalho de criação de uma apresentação, a maioria das pessoas elas abrem o PowerPoint, por exemplo, ou o Prezi ou o Keynote e começam a pegar uma base de uma apresentação pronta, liga para fulano, para ciclano e elas vão juntando várias partes de outras apresentações que o ciclano e o fulano enviou. Então é o seguinte, o que acontece? Elas criam um verdadeiro monstro, um verdadeiro Frankenstein. Então é a mesma coisa de você começar a construir um prédio sem ter uma planta. Por exemplo, quando você vai fazer uma viagem, você não busca informação de quanto tempo você vai ficar, se está frio, se está quente, quanto de roupa você tem que levar. E para as apresentações ocorre dessa mesma forma. A primeira fase, pessoal, esquece o PowerPoint, deixa o PowerPoint fechadinho, bonitinho lá, depois você abre ele. A primeira fase se chama diagnóstico. É onde você vai entender o comportamento do seu público. Você vai entender a expectativa do seu público em relação à sua fala. Pois é, busca informações sobre idade, classe social, escolaridade, o fator da religiosidade é importante. A posição político-partidária hoje em dia tem tomado aí, ânimos, né, mexido com o país. Então é importante saber isso tudo. Quanto mais informações você tem sobre o seu público, maior a chance de você conseguir criar uma conexão com ele. Aí está o segredo das grandes apresentações, das apresentações de impacto. É quando você se conecta com o público. Esse público ele tem que enxergar o mundo diferente, de uma forma, depois da sua apresentação. Comprar uma ideia, ou espalhar a sua ação, enfim. Ou abrir porta para você marcar uma outra reunião para fechar um projeto. Então, você consegue isso antes de abrir o PowerPoint, mapeando essas informações a respeito do seu público. É muito importante você fazer essa pesquisa, separar parte do seu tempo durante o processo de construção da apresentação para você buscar informações sobre o seu público. Começa dessa forma, que eu tenho certeza que o seu processo de criação da apresentação ele vai sair bem melhor do que se você abrisse o PowerPoint. Então, nos próximos vídeos eu vou comentando com você sobre conteúdo, sobre design e a gente vai se falando aqui, beleza? Deixa aí um comentário se você tem algum assunto que queira discutir também, a gente troca uma ideia sobre isso. Pessoal, um abraço, tchau, tchau.